me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Olá, queridas ouvintes do Silenciadas. Que saudade de vocês. Eu sou Tainara e estou de volta depois de um tempinho sumida por aqui. Eu devo desculpas a vocês, ouvintes e seguidoras, pois faz mais de um mês que eu não atualizo as coisas por aqui, nem quem segue Silenciadas nas redes sociais sabe que eu passei por um período um pouco difícil de entendimento e aceitação desse período de quarentena. Então, eu vou contar hoje um pouquinho sobre mim para explicar o motivo de eu ter sumido. Eu sou uma microempreendedora, tenho uma empresa de fotografia de formatura junto com a minha esposa e, como vocês devem imaginar, o meu ganha-pão depende muito de aglomerações. Fotografia de formatura, né? As pessoas reúnem suas turmas, sua família, seus amigos. É complicado, né? E com a quarentena, as coisas ficaram muito difíceis. A primeira semana foi um baque muito grande. Os planos, investimentos, os contatos que estávamos fazendo foram todos suspensos, sem aviso prévio e sem previsão de volta. No fim das contas, eu acabei travando. É normal travar, paralisar, não conseguir agir, mas eu demorei para entender isso. Além de paralisada, eu fiquei me sentindo bastante culpada por não conseguir fazer exercícios, editar podcast, aprender 2 novas línguas, assistir 20 lives, começar a meditar e ainda dormir 8 horas por dia, como as pessoas andam fazendo por aí. E até entender que não estar super ativa nessa quarentena não me fazia uma pessoa ruim, levou um tempo. Hoje eu tô de volta, eu tenho trabalhado nesse episódio há cerca de uma semana e eu espero muito que vocês ouçam como essas mulheres estão lidando com as coisas nesse período de quarentena, ok? Vamos falar do episódio de hoje? Nosso podcast dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Teremos 3 entrevistas e participações de mulheres contando como está sendo esse período. Mas, antes de começarmos as entrevistas, eu quero pedir que você fique em casa. Se você pode, fique em casa. As chances de contaminação são muito altas, então se cuidem, tá bom? Agora, vamos conhecer a nossa primeira entrevistada? Paty, conta um pouquinho sobre você e como você está vivendo essa quarentena. Eu me chamo Patrícia, completo nessa pandemia 41 anos. Eu moro em Guadalupe agora, no Rio de Janeiro, e eu trabalho no cinema. Eu tenho bronquite desde a infância, então isso me coloca no grupo de risco e eu realmente fico preocupada de sair, né? Eu moro muito próximo, né? Eu moro na casa dos fundos com a minha tia, que mora na casa da frente, e ela tem 65 anos e tem problemas cardíacos. E eu fico preocupada de estar indo e voltando, enfim, e contaminar ela nesse processo. O que eu tenho? Eu vou para o trabalho 3 dias na semana, eu fico com quinta, sexta e sábado, e eu vou lá no cinema fazer uma espécie de manutenção. A gente liga o ar-condicionado porque o carpete e as poltronas, sem o ar-condicionado, eles ficam muito frágeis, né, para o mofo. E a gente fica fazendo a organização do cinema para caso, na espera de que seja liberado o cinema para funcionamento. Sendo que eu acho que o cinema vai ser um dos últimos lugares a voltar a funcionar plenamente, né? Principalmente porque é aglomeração e tudo que a gente precisa nesse momento é não aglomerar. Eu li na Itália que o cinema só voltaria em dezembro, então
Isso é um pouquinho complicado, mas a gente tem ido, a gente tem se revezado. O bom é que eu tô conseguindo que o meu namorado me leve de carro e eu volto de carro. E no cinema eu só encontro mais uma pessoa, que é o meu chefe, que também ele também tá no grupo de risco e ele usa máscara o tempo todo. E nós só ficamos assim, realmente um bem longe do outro e executando tarefas bem diferentes para evitar o contato. É, eu acho que trabalhar nesse momento tem esse lado de ficar com medo, mas eu considero que poder não pegar o transporte público ainda é um privilégio. Essa decisão de ir apenas 3 dias na semana, ela foi tomada quando? Como foi no início da pandemia? Em algum momento você foi questionada sobre sua bronquite? Rolou alguma preocupação com o fato de você ser do grupo de risco? Essa decisão da gente se revezar 3 dias começou no dia 13 de abril, quando eles decidiram que os contratos iam ser suspensos. E aí, alguns gerentes foram selecionados para fazer essa função. Então, como os gerentes, em geral, todos estão no grupo de risco, é, não houve, assim, não houve uma escolha, né? Ninguém perguntou pra gente se a gente era do grupo de risco, principalmente o gerente geral é do grupo de risco, e todos os outros têm alguma comorbidade, né? Então, mas ninguém, assim, pela nossa matriz, ninguém foi escolhido por isso, não. A gente parou no dia 13 de março. E ficamos em isolamento nos primeiros 15 dias. E aí depois foi decidido que todo o nosso trabalho ia ser feito, nós continuaríamos a ser pagos naturalmente e que todas as horas entrariam no nosso banco de horas, né? E aí, logo em seguida, foi decidido pela suspensão do contrato. Então, tipo, no dia 12 a gente ia trabalhar normalmente, mas no dia 13 eles optaram pela suspensão do contrato. Nesse momento eu fui anterior, assim, começou a pandemia, eu trabalhei até o dia 13 de março, né? E depois voltei ao cinema uma vez. Aí essa é a primeira semana que eu tô fazendo os meus 3 dias. Ah, sim, entendi. Como você está fazendo para se prevenir, já que tem que sair de casa? Existe algum procedimento que você esteja fazendo como forma de prevenção? Eu tenho uma tia que é enfermeira e ela me contou um pouco da rotina dela. Então eu acabo fazendo alguma coisa assim, eu pego algumas coisas que ela me fala e, enfim, que a imprensa divulga, né? Eu não entro em casa com sapato, eu tiro a roupa e coloco direto para lavar. Eu lavo a mão e uso álcool gel. A máscara eu ainda não consegui me adaptar. Eu tenho um tamanho que eu achei que ficaria bom, mas eu percebi que eu precisava de um tamanho maior, então eu já tô correndo atrás dessa de tamanho maior, porque conforme eu vou respirando, o meu óculos embaça. Então, como é uma máscara caseira, né? Então, eu preciso de uma maior. E eu acabei constatando isso e já vou trocar o tamanho da máscara. Mas eu confesso que quando eu chego no cinema por estar vazio, eu acabo relaxando, sabe? Faço as coisas com luva, mas já não uso a máscara. É um ambiente bem amplo e tá vazio há tanto tempo, sendo frequentado só por, né, 3 pessoas nessa semana, então eu tenho uma sensação maior de segurança. Eu fico mais insegura, tipo, quando eu vou ao supermercado ou quando eu preciso ir à farmácia. Minha tia, ela demanda muitas coisas assim, de farmácia, supermercado, e eu acabo fazendo, claro, mas eu fico mais assustada, sabe? Às vezes eu
Ela, na semana passada, ela queria chocolates de Páscoa e eu fiquei muito chateada porque a loja americana estava lotada. E eu falei, bom, não vou entrar na loja americana para comprar chocolate. Qual a necessidade de comprar chocolate dessa época, né? Mas eu acho que ela se previne, ela fica em casa, ela tem bastante medo quando eu saio, quando eu volto. Mas às vezes ela perde um pouco a noção com essa questão do supermercado. Ela quer que eu vá ao supermercado comprar uva, sabe? Qual a necessidade real disso? Então, eu acho que nesse sentido eu posso não estar vendo a coisa da melhor forma, mas eu acho que indo de carro e voltando de carro, só com uma pessoa e só convivendo com essas pessoas é o melhor, né, cenário que eu podia ter. É isso, Paty. Muito obrigada pela sua participação e por contar a sua experiência aqui para as nossas ouvintes. O que você acha de deixar um recadinho para elas? O que eu gostaria que todos que estão ouvindo, né, pudessem não estar trabalhando e pudesse todo mundo estar em casa, sem se sentir pressionado a trabalhar por uma futura escolha, ou que pudesse, enfim, ajudar as pessoas, né? Eu tenho uma opinião que é muito complicada. Eu acho que esse governo não fez nada para ajudar os médicos, não faz nada na informação da doença e eu acho que não cuida, né? Acha que quem tem que cuidar da família, do idoso, é a própria família. Eu acho que tá tudo errado. Eu acho que a gente tem que, se a gente não se cuidar, a gente não tem apoio governamental para apoiar a gente. Então, não caiam em tentação, né? Fiquem em casa. Eu acho que é o mais importante, né? 3 dias sair para mim já é muito. Então, se eu pudesse, se eu me sentisse segura o suficiente, eu ficaria completamente em casa. E pessoal, fiquem em casa, lavem as mãos, tentem o máximo possível não coçar o olho, não espirrar e apertar a mão dos outros. Essa história de abraço, eu sou uma pessoa que gosta muito de abraço. Esquece os abraços, esquece aperto de mão. Oi distante. É basicamente isso. E aí, pessoal? Como está sendo a quarentena de vocês? Antes de chamar a nossa próxima entrevistada, eu gostaria de saber de vocês. Então, eu vou deixar na descrição desse episódio as nossas redes sociais e o nosso e-mail para você contar a sua história lá, tá bom? Nosso Instagram é @silenciadaspodcast e o nosso Twitter é @silenciadas_pod. Você também pode entrar em contato com Silenciadas através do e-mail silenciadaspodcast@gmail.com. Fica à vontade para entrar em contato comigo. Vamos conhecer a Cláudia? Meu nome é Cláudia Viviane, sou professora, tenho 43 anos, tenho um casal de filhos, um de 17 e o outro de 10. Eu sou hipertensa, então eu sou um grupo de risco nessa doença de coronavírus. Cláudia, conta pra mim, como foi quando anunciaram a quarentena? O meu primeiro sentimento, assim que decretaram a quarentena, foi de muito medo, porque eu já vinha acompanhando os noticiários de como estava na China, então era muito assustador o número de óbitos, o número de pessoas infectadas, e a gente acaba achando que isso nunca vai chegar até a gente, né, até o nosso país. Então, quando eu dei por mim que, nossa, o Brasil vai passar por essa situação também, então foi de muito medo, porque nós sabemos que o Brasil não tem estrutura para poder lidar com uma doença desse tipo, né? Então foi de muito medo, porém eu resolvi assumir a responsabilidade de que, já que é para ficar em casa, então vamos ficar em casa. Por mim, pelos meus filhos, pelos meus familiares, né? Então, como eu sou professora,
Tivemos que parar a escola. Foi muito doído porque o contato com nossos alunos é um acalanto para o nosso coração, então foi muito doído também ter que nos afastar deles, mas é necessário, né? Então, o meu primeiro sentimento foi esse, de medo. Agora eu estou com mais medo ainda, porque eu estou vendo que as pessoas não estão respeitando, as pessoas estão saindo à rua, as pessoas não estão se cuidando, estão achando que é uma gripezinha quando não é uma gripezinha. Então, assim, o medo não acabou. Embora eu esteja de quarentena, eu sou obrigada às vezes a sair para ir ao mercado e eu estou muito apavorada. Eu chego na rua, eu já fico me sentindo mal. Eu chego no mercado, eu fico me sentindo mal. Então, esse sentimento de medo, eu acho que vai continuar até isso tudo acabar. E como está sendo com seus filhos? Eles devem sentir falta de ir na casa dos amigos, sair na rua para brincar. Como está sendo a conscientização com eles? Bom, com meus filhos, se eu disser que está sendo fácil, eu estou mentindo. Não está sendo fácil. Eles estão acostumados com a rotina deles. O menino tem aula de tarde, já emenda a noite com o curso. A menina tem a aula dela na parte da manhã, depois ela faz atividades extras, ela faz judô, ela faz dança, então isso tudo parou. E aí nós nos vimos entre quatro paredes e nada para fazer. Então nós tivemos que inventar, né? Agora com a aula online deles, né? Porque nos primeiros 15 dias não tinha aula online, mas agora com a aula eles dedicam aquele tempo do estudo, quase a metade do dia, os estudos. E depois nós decretamos que cada dia um é responsável pela atividade da quarentena. Então, um dia sou eu que bolo, no outro dia é o menino, no outro dia é a menina. Então a gente já fica esquematizando assim, pô, amanhã a gente vai brincar de quê? Então nessa aí a gente já brincou de um montão de coisas. Já brincamos de The Voice, já brincamos de dança da cadeira, já brincamos de charada, de ficar que nem louca correndo pela casa achando as pistas para achar um certo objeto. E a gente vai inventando todo dia uma coisa de diferente. E também comprei um montão de joguinhos, né? Que a gente faz aquela nossa mesa redonda, a gente bota a mesa no meio e a gente joga ali vários jogos, dominó, dama, né? Confesso que tem aqueles momentos que dá aquela depressãozinha, né? Que você para, não tem mais nada para fazer, mas eles têm uma mãe um pouco meia palhaça, então eu acabo danço, pulo, subo na cadeira, canto, e ali eu levanto o astral. Tem uma pimentinha aqui em casa também, que quando a gente está quieta assim, ela apronta todas, então levanta nosso astral de novo. E assim a gente vai tentando levar até isso tudo acabar. Além deles, você também está fazendo atividades em casa, né? Mas do outro lado, como professora. Como está sendo essa mudança de rotina? É uma rotina completamente diferente do que eu estou acostumada. Dou aula para o primeiro ano, que é uma alfabetização, e para o segundo ano. Para mim é muito complicado ser uma youtuber, né? Que é isso que a gente se tornou. Demoro muito tempo para gravar aulas. Eu estou trabalhando 3 vezes mais do que se eu estivesse na escola. Eu demoro em média 1 hora para gravar um vídeo de 10 minutos. São erros que a gente não pode cometer, que de fala, de explicação, são pequenos detalhes que faz a gente voltar e gravar o vídeo toda hora. Na hora de editar, foi complicado até eu aprender a mexer em editores, né? Além de gravar a aula, quando você para gravar a aula, você já tem que estar com ela montada na sua cabeça. Então você demora em torno de 2 horas até você achar um vídeo legal, uma música que te auxilie na sua explicação, até você achar uma palavra que eles consigam entender, um texto legal que eles consigam entender, tudo para facilitar. Então, em média, para gravar a aula de um dia, eu demoro a metade do dia. Para fazer a aula da manhã, eu demoro quase a tarde toda. E além de atendê-los no grupo, tem pessoas que têm dificuldades de acesso da internet, então nós somos obrigados a entender isso. Então eu estou atendendo pessoas até à noite, porque não tem como eles acessarem a internet durante o dia, porque o pai ou a mãe não está com o celular em casa, só à noite que eles vão ter acesso. Então, às vezes eu me vejo 1 hora da manhã eu respondendo mãe de aluno, respondendo aluno. E o que mais me deixa triste nisso tudo
é a falta de contato com eles e deles comigo, porque nada melhor do que o contato, do que a conversa, assim, diretamente, você parar perto do aluno, segurar na mão dele no lápis, para ele conseguir alcançar o nosso objetivo. E assim, pela tela, a gente não sabe se a gente está alcançando o nosso objetivo, que é deles aprenderem. Os pais estão sendo peça fundamental nesse período. Eles realmente estão de parabéns, porque as crianças sozinhas não conseguiriam, eles estão fazendo um pouquinho do nosso papel, porém o nosso papel também está sendo muito difícil, muito difícil. E eu confesso que eu estou doida para isso tudo acabar, né? Eu sei que vai ser complicado a escola voltar agora, mas eu estou doida para isso tudo acabar, para poder rever meus pequenos. Entendo, Cláudia. Você quer deixar um recado para os nossos ouvintes? Então, diante disso tudo que eu falei, eu queria pedir à população para realmente ficar em casa. Tudo está dependendo da gente, para isso tudo acabar, para tudo voltar ao normal, para eu poder ver meus alunos, para vocês poderem voltar ao trabalho de vocês, à rotina de vocês. Cada um tem que fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Então fique em casa de verdade, idosos, pessoas de risco, vamos ter amor pela sua vida, vamos pensar na outra pessoa que vai sofrer se você se for. Então vamos todos ter responsabilidade, vamos todos fazer a nossa parte, só está dependendo da gente, porque se depender dos nossos governantes, a gente só vai ser mais um no número de óbitos, simplesmente isso, mas na vida dos nossos familiares, a gente vai fazer muita falta. Então, gente, fiquem em casa. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Eu quero que saiba que estamos juntas na torcida para que isso tudo melhore logo, tá bom? Esse período está virando tudo de cabeça para baixo, não é mesmo? Mas, enquanto não se descobre uma cura, uma vacina, algo efetivo, o melhor que temos a fazer é ficar em casa. Afinal, nossa vida e saúde vale muito. E a nossa próxima entrevistada tomou uma atitude extrema e, com o apoio de sua família, saiu de um emprego que não prezava pela saúde de seus funcionários. Vamos conhecer a Ana? Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 26 anos, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou formada em administração, trabalhava como auxiliar administrativo e eu tenho bronquite, asma e rinite. Ana, conta pra mim como foi quando foi declarada a pandemia aqui no Brasil e a quarentena foi posta como uma forma de prevenção, ainda mais você sendo de grupos de risco. Muito antes de se tornar uma pandemia mundial, eu já estava preocupada, assim, por achar que em algum momento chegaria aqui no Brasil. Então, mesmo estando só na China ainda, eu já estava, preocupada, assim, pensando muito sobre isso. E quando começou de fato a quarentena, tanto em vários estados do Brasil, como aqui, né, no Rio Grande do Sul, eu fiquei mais preocupada porque a minha empresa foi muito resistente, né? Tava se apresentando muito resistente a fazer a quarentena, né? E eu fiquei preocupada por ser do grupo de risco. A sua função, ela poderia ser realizada em home office? Em algum momento isso foi oferecido pela empresa? Então, por eu ser grupo de risco e por eu precisar pegar 2 conduções para ir até o trabalho, existiu essa possibilidade de home office, né? Então, começou toda a movimentação para que alguns fizessem home office e os primeiros seriam as pessoas de grupo de risco, né? Tava tudo certo. E aí eu até levei o meu computador no dia para eles instalarem o programa, tava bem feliz, mais tranquilizada, né? Por saber que eu não ia precisar continuar indo ao trabalho nessas condições. E aí, no final do dia, eles mudaram de ideia. Eles acharam que as tarefas a serem feitas por mim seriam poucas para eu trabalhar de casa. Eu ia passar a maior parte do tempo não fazendo nada. E aí eles cortaram essa possibilidade de home office. Então, eles passaram dias com essa opção. No dia que foi instalado todos os sistemas no meu computador, no final do dia eles mudaram de ideia.
Sendo que, na verdade, eu já não fazia muitas atividades no meu trabalho, né? Porque uma empresa, uma autopeças, né? Eles estavam sem demanda, não estavam vendendo muito, então eu não estava conseguindo fazer muito do meu trabalho, tinha pouca coisa para fazer lá. Mas aí eles me falaram no final do dia que era melhor eu fazer pouco lá do que fazer pouco em casa, né? Que pelo menos lá eles tinham algum controle, em casa eu ficaria muito tempo sem fazer nada. Então foi essa a desculpa que eles deram para cortar a opção de home office. Entendo. E como você reagiu? Eu imagino que tenha sido bastante frustrante essa situação. Bom, eu fiquei no chão, né? Eu fiquei muito triste. Cheguei no final do dia em casa, eu chorei, porque foi uma situação que eu não estava esperando, né? Foi o dia que eu levei meu computador para a situação mudar, e aí no final do dia eles cortaram a única opção que me manteria em casa, né? Então eu fiquei muito chateada, muito mal, e foi embalada por esse sentimento e conversando com a minha mãe, com a minha tia, que eu decidi pedir demissão, né? Porque eu vi que a empresa, ela se eu acabasse pegando alguma coisa, né, ficando doente, eles não estariam lá por mim, né, quando isso acontecesse. Eles só se importaram com a parte da empresa, com a parte de continuar mantendo os funcionários nessa situação. Então, a partir dali, eu vi que não fazia mais sentido continuar me doando desse jeito para a empresa. Você continuou trabalhando com eles por quanto tempo? Quando você saiu? Então, eu fiquei com eles até esse dia mesmo. Depois desse dia, cheguei em casa, conversei com minha mãe, com a minha tia e eu decidi me demitir. No outro dia já não continuar indo, né? Mas assim, desde que começou toda essa questão, que estourou o primeiro caso, né, lá em fevereiro, esse dia que eu saí foi mais pro final de março. Então, eu ainda fiquei um bom tempo mesmo depois de ter estourado a pandemia. Mas aí nesse dia que eu não tive essa opção do home office e que eles só disseram para eu esperar e que talvez não fosse liberada, né? Aí depois desse dia eu resolvi que eu não continuaria mais fazendo parte da empresa. Antes de sair, você estava tomando algum cuidado especial? Sim, eu estava tomando todas as precauções, né? Lavando as mãos, álcool gel, chegando em casa, deixando os pertences na porta, né? Fazendo toda a higienização possível. Ana, muito obrigada por contar a sua experiência para nós. Quer deixar um último recado para os nossos ouvintes? A lição que eu tiro de tudo isso é que nenhum trabalho vale a nossa vida e a nossa saúde. Até porque no outro dia eles já estão nos substituindo e seguindo como se nada tivesse acontecido. E eu sei que isso não é uma realidade de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo vai ter uma pessoa ali para te manter, para te ajudar nesses momentos difíceis, né? Mas ainda assim, para aqueles que podem, eu gostaria de reforçar isso, que as empresas muitas vezes elas estão olhando só para o lucro, né? Muitas vezes não, sempre. Olhando para o lucro e não olhando para os colaboradores dela, não olhando para os funcionários, para a saúde, para a vida deles. Então, eu acho que qualquer lugar que esteja prejudicando a tua saúde física, mental, não vale o teu esforço. E acho que sempre que for possível, a gente deve se colocar em primeiro lugar para poder se proteger e também proteger as pessoas que a gente ama. Eu só posso agradecer. Muito, 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 muito obrigada pelas participações de hoje. É muito bom poder contar histórias. Quando a gente ouve histórias com as quais nos identificamos, ajuda muito no processo de aceitação das coisas. Saber que mais pessoas estão enfrentando o mesmo que nós nos une e nos dá esperança de que juntos a gente pode consertar isso tudo. Agora vamos ouvir um último relato, que é da Laís. A Laís é uma amiga, parceira, que ajuda muito aqui no Silenciadas. Sempre que pode, ela está sugerindo coisas e coisas muito boas que eu quero poder fazer nessa volta ativa. Ela vai contar um pouquinho sobre como está sendo o período de quarentena para ela.
É o maior medo que eu tenho tido, minha maior preocupação é em relação ao emprego, né? O meu emprego, eu tenho medo de perder o emprego, as pessoas que moram comigo têm medo que elas percam o emprego também. Então, essa questão financeira tem sido um motivo de bastante ansiedade e preocupação para a família, assim, de uma forma geral. A doença em si, também, né, a gente sabe que a gente não está dando uma resposta à altura a nível institucional. Então, por morar na periferia, eu sei que a região onde eu moro vai ser uma das regiões mais afetadas, provavelmente, pela doença. Então, a gente soma o medo da doença com o medo do desemprego, o medo de faltar dinheiro. A gente não sabe, nunca a frase, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, nunca fez tanto sentido. Laís, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu espero de verdade que vocês que participaram no Silenciadas de hoje e que vocês, ouvintes, que suas famílias, que todos estejam bem em casa se protegendo desse vírus. Antes de finalizar, eu tenho que pedir mais uma vez para que vocês sigam o Silenciadas nas redes sociais. Nós estamos no Instagram com @silenciadaspodcast e no Twitter com @silenciadas_pod. Se você não usa essas redes sociais, mas ainda assim quer fazer contato com a gente, nós temos o e-mail silenciadaspodcast@gmail.com. Lavem as mãos, usem máscaras, não abracem e fiquem em casa. Me sinto silenciada. Eu me senti silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me senti silenciada.